Um abraço a você, caro amigo internauta, e a minha gratidão por estar aqui mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você já sabe, pode também assistir pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar do assunto como vencer o egoísmo. O egoísmo é uma palavra que vem de duas raízes, ego e o ismo. O ego, segundo o dicionário Michaelis, é o conjunto de propensões ou instintos adaptados à conservação do indivíduo. Então é a característica da nossa personalidade que nos faz buscar a conservação, principalmente com as questões materiais do ser reencarnado. É o eu que vivencia hoje com as experiências de hoje. E o ismo é doutrina. Portanto, egoísmo é a doutrina do eu. Para os estudiosos da psicologia, o ego ele é uma das representações da consciência do ser humano. Vamos buscar os ensinamentos de Carl Gustav Jung, que nos fala de ego e self como os núcleos formadores da mente do ser humano. O ego seria aquele núcleo que nos traz a consciência de hoje. É o eu com todo o conteúdo que eu utilizo para a minha vida de relação no dia a dia, com os sentimentos que normalmente eu acabo externando diante das situações que a vida me traz, com os conhecimentos que estão sempre prontos à minha memória. Todo esse conteúdo de sentimentos, de emoções e de conhecimentos que nós podemos assimilar a qualquer momento, podemos ter acesso a qualquer momento, será o conteúdo do ego. Em contrapartida a isso, Carl Gustav Jung diz que nós temos uma outra área da mente humana que é direcionada ou dirigida pelo self. No self, nós vamos encontrar, segundo Carl Gustav Jung, a soma de todos os conhecimentos da humanidade, de todos os tempos. Mas vem Joana de Ângeles, estudando a partir daquilo que Carl Gustav Jung propôs, e nos coloca que, na realidade, o conteúdo do self, ele é o conteúdo adquirido pelo próprio espírito reencarnado em suas vidas transatas, nos momentos em que ele vivenciou no mundo espiritual. Então é a soma de todo o seu aprendizado, é a memória de tudo aquilo que ele vivenciou em todas as suas vidas anteriores. Mas também é o conteúdo emocional, de sentimentos que ele vivenciou e que, por não ter sido utilizado ainda nesta existência, estão lá, trancadinhos no self para um dia serem trabalhados. O egoísta, que é o objeto do nosso estudo de hoje, ele costuma transitar no seu dia a dia apenas com relação aos conteúdos do ego. Porque o egoísmo, ele busca satisfazer sempre as suas necessidades materiais, as suas necessidades do agora. Ele está em busca de conquistas materiais, ele está em busca de poder, de autoridade, ele está sempre em busca de se elevar, de se promover na sociedade atual, para a sociedade reencarnada, sem nenhuma preocupação com o transcendente, com aquilo que ele foi ou com aquilo que ele haverá de ser algum dia no futuro. Ele busca apenas conquistas para o aqui e agora e normalmente dentro da ordem material. Por isso, muitas vezes, como ele não se preocupa com o que ele foi, com o que ele precisa de ser, e não se preocupa ainda com o que ele haverá de ser de acordo com aquilo que ele faz hoje, ele normalmente não age dentro de algum padrão ético muito recomendável. Normalmente tudo na vida para o egoísta é para ele. Isto é para mim, aquele outro é para mim, aquele outro também, e depois se sobrar mais um pouquinho, bom, que seja para mim também. Normalmente o egoísta é ele que age desta forma. E assim ele deixa de trazer os conteúdos que estão lá no self, que deveriam emergir da sua consciência para que possa ele promover aprendizado. Mas quais são esses conteúdos que de fato nós podemos encontrar no self? Bom,
A primeira parte desse conteúdo, Jung chama de sombra. São aqueles sentimentos reprimidos, aquelas questões que nós, por um momento de dor, de sofrimento, nós não gostaríamos de olhar mais, então nós jogamos dentro de uma sacola, lá atrás, na nossa sombra. E aquilo vai ficando esquecido ali, esquecido, só que esquecido, mas não aprendido. É uma lição que nós não aprendemos e um dia nós vamos ter que aprender. Lá na nossa sombra está, por exemplo, a inveja. Eu, por exemplo, sou espírita, você é espírita, e aí, de repente, o meu vizinho compra um carro novo, muito bonito, muito bacana, muito legal, e eu olho para o carro novo do vizinho e sinto lá uma pontinha de inveja. Bom, podia ser eu, mas aí eu fico, com aquela dor na consciência. Pô, mas eu, espírita, sentir inveja? Eu não posso sentir inveja. Então o que eu faço? Em vez de aprender com a situação, eu pego a minha inveja e jogo na sacola, jogo na sombra, esqueço daquilo e vou continuar a minha existência. Mas deixei de aprender, porque era um aprendizado para mim. E aí são vários e vários outros valores esquecidos, medos, situações que eu vivenciei que me causaram medo extremo, não só nessa existência, nesta reencarnação, mas em outras reencarnações anteriores. Então me causaram um extremo de emoção. Esses medos estão ali normalmente no self, na nossa sombra, traumas por situações vivenciadas de muita dificuldade, de muita dor, de muito sofrimento. Então tudo isso que nós não queremos olhar estão guardados lá no self. Estão também ali equívocos de toda ordem, erros, equívocos que eu errei, então não quero mais lidar com isso porque eu não fui capaz de lidar em algum momento da minha existência enquanto espírito imortal que sou. Emoções em desajuste, enfim, toda esta gama de questões que eu não soube lidar um dia, que me trouxe sentimento negativo, medo, trauma, dificuldade, dor de qualquer forma, e eu joguei lá, olha, vou deixar isso guardado, trancado às 7 chaves, porque isso aqui me incomoda, não quero olhar para isso. Mas também no self nós encontramos questões importantes para o nosso aprendizado, conhecimentos. Obviamente que se temos traumas, emoções em desajustes, medos trazidos de vidas passadas, nós temos também muito conhecimento, porque estudamos, aprendemos, vivenciamos, experienciamos muitas questões que são conhecimentos acumulados que podem hoje ser úteis para o nosso crescimento enquanto espíritos imortais que somos. E muitos conhecimentos estão lá, e se nós permanecermos dentro da atuação do ego, nós não vamos conseguir atingir todo aquele bom conteúdo que está também lá no nosso self. Aprendizados que tivemos com relacionamentos, emoções que já aprendemos a dominar, conquistas emocionais, sentimentos bons que nos trouxeram leveza, mas que estão lá em vidas transatas que ainda não tivemos condições de fazer emergir nesta existência. E principalmente nós vamos encontrar ali no self a lei divina, exatamente, a lei divina. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Kardec indaga: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Está exatamente ali no self. E para que nós possamos buscar a lei divina como os valores que vão direcionar os passos da nossa existência, nós temos que acessar esse self, deixar de gerar nossa vida apenas em torno dos conteúdos do ego, que são importantes também, mas não são os únicos. Nós temos que trazer os conteúdos do self para aprender e assim aprimorar a nossa conduta diante das situações que a vida presente nos traz. A vida presente nos traz questões materiais, dificuldades de convivência, a busca pelo poder, por cargos, por melhora no emprego, mas tudo isso pode ser não apenas conquistas materiais, mas podem ser conquistas espirituais, pode ser uma soma de aprendizado para formar o crescimento do espírito se lidarmos com todas essas questões do cotidiano, do hoje, do agora, da vida material, com as experiências que nós já tivemos no passado.
Porque se erramos, não vamos errar de novo, vamos trazer esse conhecimento. E quantos outros conhecimentos nós não temos ali? E temos também a lei divina, que vai dar ética, moral, para direcionar bem os nossos passos. Mas o egoísta, como nós falamos, ele permanece apenas ali nos conteúdos do ego. E ao permanecer apenas nos conteúdos do ego, ele deixa de ter contato com toda essa riqueza de conteúdo que há no self. Não aprende, não cresce, pode às vezes até crescer materialmente, pode crescer ocupando grandes cargos, ocupando uma ascensão social dentro da sociedade de agora, mas como espírito ele não conquista nada. Então o egoísta ele deixa de crescer e ele acaba se prejudicando a si mesmo. Mas como que deve ser então esse processo de aprendizado, buscando o conteúdo do ego equilibrado com o conteúdo do self? Nós devemos partir sempre de todas as questões da nossa vida tendo o hábito da reflexão. Reflexão que nos é ensinada por Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos. É uma questão grande que vale a pena você ler para dar uma checada lá, que vai nos ensinar como que nós vamos buscar uma reflexão a cada dia daquilo que você vivenciou. O importante para o nosso aprendizado aqui é que dessa reflexão de cada situação que nós vivenciamos no dia, o mais importante de a gente analisar não é o fato, não é a conduta que eu externei, ou aquele sorriso, ou a conduta, não, mas sim o sentimento que eu consegui albergar aqui no meu coração diante daquela situação. Porque o sentimento, aquilo que eu sinto, é aquilo que me faz, é aquilo que me constrói, é a minha identidade real, verdadeira, enquanto espírito imortal que sou. Então é esse sentimento, esta emoção que eu tenho que buscar aprimorar, corrigir, aprender e crescer. Portanto, quando nós fazemos esta reflexão, quando a reflexão é sincera, é profunda, vamos buscar os nossos verdadeiros sentimentos, o que acontece? Começa a emergir do self, do conteúdo do self, os sentimentos e as emoções e os conhecimentos que nós necessitamos para o enfrentamento da situação que nós estamos vivenciando, para o aprendizado do espírito. Então, por exemplo, em vez de esconder aquela inveja do carro do meu vizinho, eu olho para ela de frente, olho para ela, busco aprender com ela, busco crescer com ela para me tornar uma pessoa melhor, um espírito melhor. Construir algo não para o ser reencarnado que está aqui agora, mas construir algo também para o espírito imortal, que vai terminar essa existência e vai ter uma eternidade pela frente para poder crescer, evoluir. Então buscar o patrimônio que vai possibilitar uma boa caminhada para esse espírito que vai continuar a sua vida depois que terminar essa experiência aqui na carne. E tudo que emerge do self, todo sentimento, todo conhecimento que vem através da nossa reflexão sincera, é aquilo que neste momento nós já temos condições de aprender e de equilibrar. Então, se me vem, por exemplo, um medo, de repente, em determinada situação, uma pessoa passa a ter um trauma, um medo, uma fobia, por estar em um lugar escuro, por estar em um lugar fechado, cheio de pessoas, ou de altura, ou qualquer outro tipo de fobia. Ah, nunca tive, de repente comecei a ter. Então aquilo já estava ali no self, escondido. E por algum motivo, alguma reflexão, ou algum outro gatilho da vida que deu, emergiu esse sentimento que se transformou nesta fobia. Mas se ele emergiu agora, é porque neste momento da vida, você, enquanto espírito, reúne todas as condições para poder assimilar aquele desajuste, aprender com ele e equilibrar as suas emoções. Ou seja, vencer a dificuldade, vencer o equívoco do passado, transformando em aprendizado para o seu crescimento enquanto espírito. Olha só que maravilha nós podemos conquistar quando nos darmos a oportunidade de ter contato mais a miúde com os conteúdos do self. Mas, enquanto isso, o egoísta continua permanecendo
a sua vida em torno apenas dos conteúdos do ego. Não olha para a realidade do que ele é, busca apenas vivenciar as questões materiais, disputas pelo poder, vaidade, alimenta o orgulho. Bom, mas isso é correto? Nós somos espíritos criados simples e ignorantes e iniciamos uma caminhada, uma jornada para a evolução, para a felicidade. E o verdadeiro espírita, como nos diz Allan Kardec, é aquele que está se esforçando cotidianamente para promover a sua transformação moral, para vencer as suas más inclinações. Esse esforço tem que ser de cada dia. E esse esforço é o quê? Justamente através da reflexão, o esforço que a gente faz para tentar trazer os conteúdos do self para o nosso aprendizado. Aí não vamos negar o ego, não vamos negar as emoções de hoje, as necessidades até materiais de hoje, porque nós estamos aqui para aprender com isso também. O que nós vamos fazer é não viver as necessidades materiais só pelo material. Vamos viver as necessidades materiais como ferramentas, como instrumentos de aprendizado para nos promover enquanto espíritos imortais que somos. Por isso, nós vamos misturar estas necessidades, o conteúdo do ego, com aquilo que, através das nossas reflexões, nós conseguimos fazer emergir do self para solidificar o nosso aprendizado enquanto espíritas. Então, a dificuldade de mudança, ela é algo realmente presente em nossas vidas. Porque normalmente nós buscamos atender às necessidades do hoje, do agora, as necessidades materiais, e normalmente nós nos colocamos no comodismo. Nós não queremos modificar nada. Está tão bom a vida como está, as coisas como estão, eu estou lá no meu trabalho, tenho uma vida tranquila, chego em casa, pago minhas contas, porque eu vou ficar procurando, né, coisa para modificar, para ficar trazendo intranquilidade. E aí os problemas a gente coloca fora, por causa do nosso comodismo. Eu quero continuar do jeito que eu estou. Então tem um problema na minha vida, o problema não sou eu, o problema é do meu chefe, da minha família, do governo, do Estado, é de qualquer coisa, menos de mim. Por quê? Aonde está o problema, ali é que vai ter que haver a mudança. Se o problema não está em mim, eu não tenho que mudar. Que mude o chefe, que mude a família, que mude o governo, mas que eu possa continuar na minha paz e tranquilidade. Mas também vou continuar sem crescer, vou continuar pensando apenas no hoje. Mas como conseguir mudar? Já falamos como mudar, que é fazer através da reflexão, buscar emergir os conteúdos do self para o aprendizado no cotidiano. Mas para que nós possamos ter força, energia para isso, é importante a gente reconhecer que nós estamos estagiando apenas ou principalmente no conteúdo do ego. E assim nós estamos alimentando as nossas más inclinações, não estamos fazendo nada para promover uma transformação de nós mesmos, estamos na realidade ficando na mesmice do dia a dia. Então nós temos que conscientizar-nos que é necessário mudar. Que é necessário mudar porque é através da mudança que nós vamos nos promover. Sabe quando Jesus fala que é necessário amar ao próximo como a nós mesmos? Isso é necessário porque nós temos que nos amar, porque aquele que não se ama, ele não reflete, ele fica apenas no ego. Ele quer construir uma vida para agora achando que está se amando, mas não está se amando verdadeiramente. Porque o que é o momento de uma reencarnação? 80 anos, 100 anos, e com as conquistas materiais que vão ficar aqui, diante da imortalidade do espírito, que é infinito, tem todo o tempo. Qual é mais importante? A conquista material, a conquista de um cargo ou a conquista de um valor para o espírito que ele vai poder utilizar para o seu crescimento e conquista da felicidade real para a eternidade toda pela frente? Então nós temos que buscar valorizar sim o material. Faz parte das nossas conquistas,
Faz parte do nosso aprendizado o trabalho bem feito, e com o trabalho, as conquistas materiais, até para a manutenção do próprio planeta, para a manutenção de todos. Porque se a gente não consumir, não gastar, quem vai ter emprego, o trabalho do outro, tudo isso é importante. O que nós não podemos ter é dar o valor excessivo a essas questões materiais. Deixar, em razão delas, de aprender os valores espirituais do crescimento. E aí vem Jesus, que nos ensina que nós devemos ser humildes. Ele não fala que não devemos ser egoístas, que não devemos ser orgulhosos. Ele nos fala que nós devemos ser humildes, porque nós não registramos o não, o negativo. Então Jesus não nos ensinou que devemos deixar de ser egoístas, que devemos deixar de ser invejosos. Ele nos ensinou que devemos ser virtuosos, nos dizendo bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles será o reino dos céus. Pobres de espíritos são os humildes, aqueles que já conquistaram a evolução para atingir aquele reino que Jesus está preparando para cada um de nós. Então, que nós possamos vivenciar este amor que Jesus nos ensinou. Mais uma vez, a lei do amor. Amar a nós mesmos, buscando os valores reais que vão produzir a nossa felicidade verdadeira, não de agora. Possamos ser alegres, possamos curtir as conquistas agora, mas que possamos construir a nossa felicidade é para o futuro, porque no nosso futuro é o infinito, ele nunca acabará. Que as nossas conquistas sejam principalmente para esse futuro, e assim eu estarei me amando. E se eu estiver me amando, eu terei algo de bom em mim para proporcionar àquele que convive comigo, para proporcionar ao próximo. E aí eu estarei deixando de ser egoísta, eu estarei deixando de vivenciar apenas dentro do conteúdo do ego. E quando assim conquistarmos, nós vamos ver que vamos conseguir também o auxílio da espiritualidade, dos nossos guias protetores, que vão vir em nosso auxílio para nos auxiliar a buscar esse conteúdo, a aprender com ele. Basta que nós nos esforcemos e o auxílio, com certeza, virá até nós. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.